Senhor querido Deus, diante da tua presença, Pai, estamos aqui, aleluia, nessa manhã de quarta-feira, que o Senhor venha falar conosco através da tua mensagem. Eis-me aqui como canal de bênção para falar aquilo que tu mandares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Antes de estar louvando aqui, eu vou estar contando, um testemunho. Ontem eu quase escorreguei, aleluias, na cozinha, mas o Senhor me deu um grande livramento, amém? Agora vamos louvar para agradecer esse Deus maravilhoso, pois Ele é digno de honra e de glória. Recebe, Trindade. Oh, aleluias! Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Onde tem Deus, não entra Satanás. O vento sopra forte, mas Jesus me põe de pé. Os inimigos da vida eu venço pela fé. Barreiras não existem para quem é adorador. Mesmo na luta louvo com amor. Oh, glória a Deus, aleluias. O Senhor está no meu e no teu barco, glorifica Ele. Avaravarei de candarabachai. Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Onde tem Deus, não entra Satanás. O vento sopra forte, mas Jesus me põe de pé. Os inimigos da vida eu venço pela fé. Barreiras não existem para quem é adorador. Mesmo na luta louvo com amor. Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Meu barco não é grande nem sofisticado, meu barco é humilde e abriga os humilhados. Meu barco tem Jesus e resplandece a paz. Onde tem Deus, não entra Satanás. Onde tem Deus, não entra Satanás. Onde tem Deus, não entra Satanás. Ou labarei de candarabachai. Aonde tem Deus, não entra Satanás. Agora, amada igreja, abra as nossas Bíblias lá no livro de Lucas 6, versículo 6, que diz assim: a cura de um homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha, aleluias, a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levante e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus, aleluias, lhes disse: uma coisa vou eis de perguntar, é lícito, sabe fazer o bem, aleluias, ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. Somente até aqui. Pai, graças te dou tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Irmãos e irmãs, essa mensagem aqui é muito forte, é muito impactante, porque aqui o Senhor está falando de um homem que tinha a sua mão mirrada,
ou seja, ele tinha uma mão aleijada. Este homem, irmãos, Lei de Calabará, eu creio que ele não poderia trabalhar para sustentar a família dele, eu creio que ele vivia ali escondido, né? Porque se a pessoa tivesse algo dificultoso, já era motivo daquelas pessoas perseguirem, daquelas pessoas condenarem, daquelas pessoas se achar a pessoa indigna. Aleluia. Então eu creio que este homem estava sofrendo muito pela sua parte física, aleluia, e também pela aquela parte da sociedade de deixar ele distante, porque se ele ficasse perto, ali eu creio que as pessoas humilhavam ele, porque pela lei judaica eles poderiam até expulsar ele da onde ele tivesse, por causa da condição que ele estava. Então, aleluia, lei de Calabará, Jesus estava ali na sinagoga, né, no sábado, ensinando na sinagoga no sábado. E pela lei de Moisés, não poderia ter cura. Aquele homem não se portou com as pessoas, não se portou com ninguém, ele simplesmente foi. Ele quebrou barreiras para estar ali. Aleluia, ele foi até onde Jesus estava. Aleluia, e os escribas e fariseus estavam atentos a Jesus para ver lá, Barei de Candarabachai, se Jesus curaria, aleluia, aquele homem no sábado para acusar Jesus. Aleluia, então Jesus falou o que para aquele homem? Lá, Barei de Candarabachai, levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse, uma coisa vou te perguntar, ele não sabe fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Por que Jesus disse isso, igreja? Porque, irmãos, aleluia, independente de qualquer coisa, a gente tem que preservar o amor ao próximo. Muitas das vezes as pessoas querem, aleluia, falar da lei, mas porém não tem o amor ao próximo. E ali Jesus indagou o amor ao próximo. Aleluia, lei de Calabará, de Candarabachá, porque o Senhor fala, ele não sabe fazer o bem ou fazer o mal, salvar, aleluia, salvar a vida ou matar. Ou lá, Barei de Candarabachá. Então ali, aquele homem, aleluia, quando Jesus fala para ele, aleluia, levante, fique em pé no meio, ele obedece. A fé tem que andar junto, irmãos, com obediência. Porque se você não tiver obediência, aleluia, se você tiver só a fé e não tiver obediência, você não consegue vencer. Este homem teve a fé e teve a obediência. Porque tudo aquilo qual o Senhor falou para ele fazer, ele assim o fez. E depois Jesus fala para ele, estende a mão, ele assim o fez e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Ou seja, o Senhor restaurou a mão daquele homem. Aquele homem estava sujeito a ser expulso daquele lugar. Mas ele não se intimidou, ele foi até Jesus. Muitas das vezes eu e você temos que ir diante de Deus. Ainda que a multidão tenta nos abafar, ainda que a multidão tenta nos impedir. A gente tem que focar em Cristo e ir até Cristo para o milagre acontecer. Quando Jesus cura este homem, restaura a mão deste homem, o Senhor devolve para ele, irmãos, lei de Calabará de Candarabachai, algo muito forte perante a sociedade. O Senhor devolve para ele a utilidade dele ser útil. Porque, querendo ou não, perante aquela sociedade, ele não estava sendo útil. Aleluia, porque ele não trabalhava, por causa devido à condição dele que ele tinha. Ele não podia nem ficar perto das pessoas, porque ele poderia ser expulso dos lugares devido à condição que ele se encontrava, aleluia, da mão aleijada. Então, quando Jesus cura aquele homem, o Senhor devolve para ele a utilidade na sociedade. O Senhor devolve para ele a Garaçuba de Rabaia, coisas tremendas. Aleluia, Deus devolve para ele, aleluia, enquadra ele na sociedade novamente. O Senhor faz o sobrenatural acontecer. Este homem fica bem fisicamente, porque ele é restaurado de uma mão aleijada. Ele se torna útil. Então é isso, irmãos, que o Senhor faz na minha e na tua vida hoje. O Senhor restaura você, te deixa eu e você novinho para adorar. O Senhor nos dá a vitória no dia de hoje. Aleluia. O Senhor está nos deixando eu e você útil perante, aleluia, as situações. Porque aquele homem não podia trabalhar, aquele homem não podia frequentar os lugares. E aquele homem, o Senhor devolveu ele para a sociedade. Pois ele poderia ir e vir, pois ele poderia trabalhar. O Senhor fez aquele homem se tornar útil novamente. Ou seja, o Senhor torna eu e você útil. Aleluia, diante de situações, diante de circunstância, o Senhor nos dá a vitória, Ele restaura eu e você. O Senhor preservou o amor ao próximo. Muitas das vezes,
quando alguém chegar para mim, para você, vai ser em momentos, aleluia, que talvez seja num sábado, talvez seja num domingo, talvez, aleluia, seja num momento que você está com a tua família, mas, porém, faça o que o Senhor fez. O Senhor fez o sobrenatural. O Senhor ali parou para fazer um milagre na vida daquele homem. Aleluia. Então você também pare, aleluia, e faça, aleluia, aquilo que o Senhor fez na vida deste homem. O Senhor curou aquela alma. O Senhor deixou a vida viver. Aleluia, ali fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, não é horário de ninguém me procurar para orar, não. Eu não vou orar por ninguém, não. A pessoa pode perecer ali. Então, nós temos que ser imitadores de Cristo. Jesus paralisou tudo e fez a cura daquele homem. Aleluia. Então, se as pessoas nos procurar, irmãos, aleluia, que nós venhamos fazer aquilo que Jesus fez. Que a gente venha estender as mãos, pois isso é o amor ao próximo, né? Mas hoje a mensagem, o Senhor está restaurando eu e você. O Senhor está tornando eu e você útil para a grande obra. A lei de Calabará, de Candarabachai. O Senhor está nos dando vitória, está nos dando restauração, aleluia, está nos dando socorro, porque se o Senhor não restaura eu e você, a gente tomba. Então hoje Deus restaura eu e você, deixa eu e você novinho para adorar. É esta mensagem aí, graça e luz para toda a igreja, a qual esse vídeo foi enviado à ordem para marchar, amém? Graça e luz para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém.